Quando andamos pela cidade, sempre vemos inúmeras casas aglomeradas em um morro. Você já deve ter se perguntado como elas surgiram e por quê. Hoje nós iremos responder essa sua pergunta, então fique até o final, vamos lá. As favelas surgiram por causa de um fenômeno que ocorreu no Brasil chamado de êxodo rural. Vamos explicar o que foi esse fenômeno que fez muitas casas surgirem nos morros brasileiros. Êxodo rural. O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades urbanas. O fenômeno populacional ocorreu no Brasil pelo crescimento da indústria e vida urbana, fatores atrativos pelas cidades, e o processo de mecanização, onde substituía os trabalhadores por máquinas, que tirou vários postos de trabalho rural. Todos esses trabalhadores rurais tinham um sonho de melhorar de vida e até de enriquecer. No entanto, quase sempre essas perspectivas não eram cumpridas pela grande dificuldade. O êxodo rural no Brasil ocorreu, de forma mais intensa entre 1960 e 1980, mantendo patamares relativamente elevados nas décadas seguintes e perdendo força total na entrada dos anos 2000. Os principais fatores responsáveis pela queda do êxodo rural no Brasil são a quantidade já escassa de trabalhadores rurais no país, os investimentos para os pequenos produtores e agricultores familiares. Existem, dessa forma, vários programas sociais do governo para garantir que as pessoas encontrem melhores condições de vida no campo, embora esses investimentos não sejam considerados tão expressivos. Entre os efeitos do êxodo rural no Brasil, podemos destacar a aceleração da urbanização, principalmente nas grandes metrópoles do país. Essa concentração ocorreu, principalmente, pelas maiores atratividades econômicas e com mais acentuada de industrialização. Expansão desmedida das periférias urbanas, com a formação de habitações irregulares e o crescimento das favelas em várias metrópoles do país. Aumento do desemprego e do emprego informal. O êxodo rural, acompanhado do crescimento das cidades, propiciou o aumento do setor terciário e também do campo de atuação informal, gerando uma maior precarização das condições de vida dos trabalhadores. Formação de vazios demográficos no campo, em regiões como o Sudeste, o Sul e, principalmente, o Centro-Oeste. Surgimento das favelas. Favela é o termo que designa áreas que abrigam habitações precárias, desprovidas de regularização e serviços públicos, água tratada, esgoto, escolas, posto de saúde, entre outros. As favelas são resultado das desigualdades sociais e do grande número de pessoas que vivem em condições precárias de vida nas cidades que acabam improvisando casas em territórios proibidos. As primeiras favelas no Brasil surgiram no final do século XIX, após o término da Guerra de Canudos, 1896-1897, em terrenos cedidos pela Marinha a soldados que retornaram das missões militares. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas em todo o mundo. As favelas são caracterizadas por abrigarem pessoas com baixa qualidade de vida. As favelas é resultado de vários fatores, entre eles, industrialização, mecanização do campo e crescimento vegetativo da população urbana. Com a mecanização do campo, um número muito grande de trabalhadores rurais ficou sem emprego, ao mesmo tempo houve a instalação de muitas indústrias nos principais centros urbanos. Isso promoveu um maciço fenômeno migratório, denominado êxodo rural. Porém, as cidades não conseguiram absorver o elevado número de pessoas e os empregos não eram suficientes. Para piorar, os migrantes não tinham qualificação para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Desse modo, sem renda para comprar ou alugar uma casa em áreas mais centrais, a única alternativa foi ocupar áreas periféricas, geralmente de terceiros ou do governo. As favelas entram na rota do crime, como tráfico de drogas e gangues, entre outras modalidades ilegais, por ser um lugar com dificuldades de fiscalizar o que passa por lá. Não é à toa que a maioria das pessoas tem uma arma em casa. A segurança das favelas é horrível, por não ter policiais ou câmeras, por causa das ruins estruturas e por quase não ter energia elétrica.
É muito difícil para polícias invadirem esses morros pela geografia estranha e apertada do local. Algumas favelas são construídas em locais de riscos, como morros muito altos e encostas. Por ocupar áreas impróprias e pela fragilidade dos barracos, esses são frequentemente atingidos por deslizamentos de terra, terremotos, tempestades, incêndios, enchentes, entre outros. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixa seu gostei para ver mais vídeos como este e me dá aquela força que me ajuda muito. Valeu!